Eu já sabia como seria a noite assim que entrei pela porta da casa dos meus pais, e ouvi minha irmã rindo alto na cozinha. Havia algo na forma como ela ria, uma mistura de deboche e segurança, que me dizia que, mais uma vez, ela seria o centro das atenções, e que eu, como sempre, seria a convidada invisível. A mesa estava posta com carinho. Eu reconhecia a toalha de renda que minha mãe guardava para ocasiões especiais, embora o motivo do jantar sequer tivesse sido dito. Só recebi a mensagem 2 dias antes. Jantar aqui em casa 20 horas. Vai ser bom ver todo mundo. Aparece. Eu apareci. E como sempre, fui tratada como se tivesse sido um peso tolerado, não uma filha celebrada. Minha mãe me recebeu com um beijo apressado, os olhos passando por mim como quem checa se está tudo em ordem, mas sem se importar realmente. Meu pai mal levantou da poltrona, e minha irmã Vanessa foi quem me recebeu com a frase de sempre. Uau, até que enfim tirou férias do quartel, hein? A diferença é que, dessa vez, ela disse isso na frente do marido novo, dos amigos deles, e de 2 tios que raramente vemos. E todos riram, como se minha farda fosse uma fantasia de carnaval. Sentei no lugar de sempre, no canto, longe da cabeceira, onde Vanessa brilhava como se fosse a herdeira de algum trono inventado. Ela falava alto, contava histórias exageradas sobre seu negócio de marketing, que ninguém sabia exatamente o que era, mas que ela repetia como se fosse CEO de uma multinacional. Eu escutava em silêncio, não porque não tivesse o que contar, mas porque aprendi há anos que, quando falo das minhas conquistas, o ambiente esfria. Quando contei da minha primeira promoção no exército, meu pai disse: "Legal, mas você vai parar com isso e fazer algo mais feminino?" Quando fui para uma missão humanitária no interior do Acre, Vanessa zombou. Gente, ela se acha boazinha, tipo aquelas enfermeiras de filme. Desde então, calei. A noite seguiu com vinho demais, risadas de menos, pelo menos da minha parte. Até que ela fez a pergunta. Ou melhor, o ataque disfarçado de pergunta. Levantou a taça, ergueu a voz e disparou com aquele sorriso de quem se acha engraçada. "E aí, irmãzinha? Cadê suas medalhas?" "Ah, certo. Você não tem nenhuma." Um silêncio breve caiu, como se nem todos tivessem entendido. Mas aí meu pai riu. Minha mãe deu uma risadinha abafada, e os demais acompanharam. Até o marido da Vanessa soltou um vixe debochado. Eu não ri. Coloquei meu garfo com calma sobre o prato. Limpei os cantos da boca com o guardanapo e olhei diretamente para ela. "Cadê o seu dinheiro?" Perguntei num tom calmo, quase gentil. "Ah, certo. Fui eu quem te sustentou." "Até hoje." O garfo do meu pai parou no meio do caminho. O riso da minha mãe morreu na garganta. O marido da Vanessa encarou o prato como se tivesse achado uma resposta ali. E a Vanessa... Bom, Vanessa tentou rir de novo, mas o rosto dela ficou vermelho num segundo. Os olhos dela arregalaram, e pela primeira vez naquela noite, ela não teve nada para dizer. A verdade é que eu vinha ensaiando aquele momento há meses. Não aquela frase, mas a coragem de expor o que estava engasgado desde sempre, porque a história da minha irmã é uma história editada. Ela se apresenta como empresária de sucesso, mas esquece de contar que quem pagou a primeira parcela do carro dela fui eu. Que quando o primeiro negócio dela faliu, foi com meu dinheiro que ela quitou as dívidas. Que a última viagem que ela fez para desestressar foi bancada com o cartão adicional que eu pagava todos os meses. E que mesmo agora, enquanto ela me chamava de perdedora, a mensalidade da escola do filho dela, meu sobrinho, estava agendada direto da minha conta. Ninguém na mesa sabia desses detalhes. Ninguém sabia porque eu nunca falei. Porque eu fui criada para proteger a família. Porque quando eu vesti a farda pela primeira vez, jurei servir. E acabei servindo até demais. Inclusive a quem não merecia. Mas algo naquela noite quebrou. Talvez tenha sido a risada do meu pai. Ou talvez tenha sido o jeito que minha mãe abaixou os olhos depois que falei. Não foi raiva que senti. Foi uma clareza afiada. Uma lucidez que queimava como álcool na pele. O resto do jantar seguiu em silêncio. Os pratos ainda estavam cheios. O vinho parecia ter perdido o gosto. Vanessa tentou puxar outro assunto, mas ninguém embarcou. Meu pai limpou a boca e disse que estava cansado. Minha mãe recolheu os pratos calada. Eu apenas fiquei ali, observando o cenário que construí durante anos desmoronar num único comentário. Não me senti culpada. Me senti livre. Pela primeira vez, senti que tinha colocado minha presença no centro da mesa. Não como a filha que serve, mas como a mulher que sustenta. Que sustenta tudo. E que, a partir daquela noite, não sustentaria mais. Ao sair, ninguém me acompanhou até a porta. Peguei minha bolsa, caminhei até o carro e sentei no banco do motorista. Antes de ligar o motor, fiquei alguns minutos olhando para a casa.
aquela casa que ajudei a reformar, a casa cujo telhado eu paguei depois de uma tempestade que o danificou, a casa onde fui criada para me calar e onde finalmente escolhi falar. Naquela noite dormi com a mente agitada, mas o coração leve. E foi nesse espaço entre a dor e o alívio que tomei uma decisão. Essa história ainda não acabou, e agora eu vou escrever cada linha com a tinta da verdade. Naquela noite, o silêncio foi meu único companheiro no caminho de volta. Dirigi com os vidros fechados e o rádio desligado. Não queria distrações. Não queria músicas antigas me trazendo saudade de quem nunca me abraçou direito. Eu só queria ouvir o som do meu próprio respirar e entender o que, de fato, tinha acabado de acontecer. Porque não foi só uma frase atravessada no jantar. Não foi só minha irmã me humilhando. Aquilo foi um marco. Foi a linha invisível que separa a mulher que serviu a todos por anos daquela que, enfim, resolveu servir a si mesma. Ao chegar em casa, deixei a bolsa sobre a cadeira da cozinha. Tirei os coturnos que ainda estavam empoeirados da última missão no interior e fui direto para o armário pegar uma taça. Abri uma garrafa de vinho que estava guardando há semanas, talvez meses, esperando uma ocasião especial. E então me dei conta. Essa era a ocasião. Não por celebração, mas por libertação. Sentei no sofá com a taça na mão e deixei que o peso da memória viesse, sem filtro, sem censura. E veio. Vieram os dias em que minha irmã chorava no telefone, dizendo que não conseguiria pagar a escola do filho. Eu estava de serviço no meio do mato com o rádio militar instalando ordens urgentes, mas dei um jeito de ir até a antena mais próxima para fazer a transferência. Ninguém sabia, nem meus colegas, porque eu me sentia culpada de negar, mesmo exausta, mesmo ferida, mesmo injustiçada. Vieram as noites em que minha mãe me ligava dizendo que a luz ia cortar porque meu pai tinha feito uma dívida com cartão. E eu mais uma vez assumia, como filha mais velha, como a forte, como a que escolheu a farda e por isso deveria aguentar. Vieram as lembranças de todas as vezes que ouvi a frase: ela se acha porque é militar. E isso doía mais do que qualquer ofensa aberta, porque não era inveja, era desdém. Me vi lembrando da primeira vez que voltei para casa de farda, após a formatura no curso de sargento. Achei que veria um orgulho nos meus olhos, mas minha mãe apenas disse que eu estava muito magra e que o uniforme parecia coisa de homem. Vanessa riu. Meu pai perguntou se eu já podia usar arma, como se fosse um jogo. Não houve festa. Não houve bolo. Não houve parabéns. E, no entanto, ali estava eu, anos depois, pagando parcelas de um carro que não era meu, pagando o aluguel de um apartamento que meus pais nem sabiam que estava no meu nome, porque na época disse que era presente do padrinho da empresa. Era mentira. Era meu. Tudo foi sempre meu. A taça de vinho esvaziou sem que eu percebesse. A segunda também. E com ela mais verdades vieram. Lembrei da vez em que Vanessa apareceu em casa com um vestido de 800 e dias depois ligou pedindo ajuda para comprar fralda. Lembrei do Natal em que ela me deu um porta-retrato vazio com a frase "A guerreira da família", enquanto me pedia dinheiro escondido no banheiro porque o cartão tinha estourado. Lembrei do olhar dela, sem um pingo de vergonha, porque ela sabia que eu diria sim. Sempre disse sim. Como uma soldado programada para cumprir ordens, mesmo quando não havia comandante, só aproveitadores. E foi nesse ponto que senti o peso. Não da humilhação do jantar, mas da minha própria cumplicidade em tudo aquilo. Porque a verdade é que por muito tempo eu permiti. Eu pagava porque achava que era amor, ajudava porque queria ser aceita. E quanto mais eu dava, mais me empurravam para a periferia da mesa. Fui alimentando uma estrutura podre, pensando que um dia eles perceberiam. Que talvez minha irmã reconhecesse, que meus pais me enxergassem. Mas não foi o que aconteceu. Quanto mais eu dava, menos eu existia. Terminei a garrafa e deixei a taça na pia. Fui até o quarto. Abri a gaveta debaixo da cama e peguei a pasta preta onde guardo tudo que diz respeito à minha vida financeira. Contra-cheques, comprovantes de transferências, recibos de pagamentos. E ali, diante de mim, estavam todos os rastros daquilo que construí. E daquilo que doei sem retorno. Do 14 mil reais para o curso da Vanessa. 7.200 para o conserto do carro do meu pai, 3.500 reais para a reforma da varanda da casa da minha mãe, sem contar o que paguei em parcelas pulverizadas de cartão de crédito. Estava tudo ali, um mapa da minha generosidade, mas também da minha negligência comigo mesma. Fiquei ali, sentada no chão por mais de 1 hora. A pasta aberta, o coração também. E foi nesse chão que entendi. Aquilo não era sobre dinheiro. Era sobre valor. Eu não tinha medalhas, segundo Vanessa. Mas era eu quem sustentava todos eles. Não era condecoração de metal que me faltava. Era o reconhecimento mais simples, o respeito mínimo. Lembrei de uma missão em que fiquei 17 dias no sertão,
coordenando distribuição de cestas básicas com acesso dificultado por estrada de terra, calor de 40 graus e equipamentos falhando. Um dos soldados jovens me perguntou por que eu parecia tão calma. Eu disse, porque o caos fora de mim não pode ser maior que o caos dentro. E naquela noite, no chão do meu quarto, entendi que minha guerra não era contra o calor, a fome ou a distância. Era contra o apagamento. E que essa guerra eu já tinha vencido, só não sabia. Levantei, fechei a pasta e coloquei um elástico firme em volta dela. Não por raiva, mas por organização. Porque dali pra frente tudo teria lugar, inclusive eu. Liguei o computador e iniciei um documento em branco com o título Encerramentos. Era uma lista, mas não de contas, de ciclos. E o primeiro nome que escrevi foi Vanessa. Em seguida, cartão adicional. Depois, plano de saúde do pai. E por último, dependência emocional de uma família que só me vê quando precisa. Fechei o notebook com calma. Fui até o espelho e olhei para mim com honestidade. Vi olheiras, marcas do sol, ombros largos, pescoço rígido. Mas vi também alguém que, mesmo sem medalhas, tinha atravessado muito mais do que a irmã algum dia conseguiria imaginar. E que agora estava pronta para sair da trincheira. Aquela noite foi o luto de uma ilusão. A ilusão de que um dia eu seria celebrada por aqueles que me criaram. No fundo eu sabia. O reconhecimento que eles nunca me deram, a vida já me deu. No olhar de um soldado salvo. No agradecimento de uma mãe do sertão. No silêncio da disciplina cumprida. E no orgulho que, mesmo negado por eles, nunca me faltou aqui dentro. No dia seguinte acordei cedo. Coração firme. A lista aberta. E a certeza de que aquela mesa do jantar foi a última em que eu me sentei sem saber o meu lugar. Eu tinha 17 anos quando falei pela primeira vez que queria entrar para o exército. Estávamos todos na sala de jantar. Uma das poucas vezes em que minha mãe, meu pai e minha irmã estavam juntos sem brigar por alguma besteira. Era um domingo, e o cheiro do frango assado ainda flutuava no ar. Lembro da forma como falei. Com firmeza, com convicção, com aquela coragem tímida de quem está se lançando no desconhecido pela primeira vez. Eu decidi. Vou prestar concurso para sargento. O silêncio que se seguiu durou menos de 2 segundos, mas foi o suficiente para marcar minha vida inteira. Vanessa riu. Mas não foi uma risada leve. Foi debochada, áspera, quase ensaiada. Sargento? Ah, claro. E eu vou ser astronauta. Você não aguenta nem correr uma volta no quarteirão. Minha mãe suspirou fundo e murmurou. Isso não é coisa de mulher. E meu pai? Bom, meu pai sequer olhou para mim. Só resmungou. Militar? Isso é furada. Vai acabar sozinha, dura e mandada. Não chorei. Não retruquei. Apenas guardei aquela resposta dentro de mim, como quem guarda uma arma para quando realmente precisar. E precisei muitas vezes. Nos anos seguintes, ela foi usada como escudo, como combustível, como lembrança de quem eu era. Ou melhor, de quem eles achavam que eu não seria. O que ninguém sabia é que a decisão já estava tomada muito antes de eu anunciá-la. Eu cresci observando a bagunça emocional que minha família era. Um pai instável, que gastava mais do que podia e depois culpava todo mundo. Uma mãe passiva, que sempre se escondia atrás da palavra resiliência, mas nunca moveu um dedo para se proteger. E uma irmã que aprendeu rápido a manipular, a vencer pelo charme e pelo vitimismo. Eu, por outro lado, sempre fui o poste. A que aguentava, a que calava, a que limpava a bagunça depois que todo mundo saía da mesa. Entrar para o exército não foi fuga, foi sobrevivência. Eu queria estrutura, hierarquia, propósito. Queria saber exatamente qual era meu lugar no mundo, porque dentro daquela casa eu só era lembrada quando alguém precisava de algo. E mesmo assim, fiz de tudo para ainda cuidar deles. Trabalhei durante o dia, estudei à noite, e quando consegui passar para a escola de sargentos, foi o primeiro momento em que senti que tinha vencido uma batalha que ninguém viu. Lembro do dia em que recebi a convocação. Estava sozinha em um cybercafé, porque não tínhamos internet em casa na época. Quando li meu nome na lista, minhas mãos tremiam. Mas não chorei. Guardei a folha impressa como um troféu invisível, porque sabia que em casa não haveria aplausos. E não houve. Mostrei a carta e recebi um olhar de canto do meu pai. Tomara que não se arrependa. Minha mãe disse que ia rezar. Vanessa apenas revirou os olhos e disse: só espero que isso não te faça virar um daqueles brutamontes mal amados. Na primeira semana de formação, quase desisti. O treinamento era pesado, o corpo doía, a mente gritava. Mas toda vez que pensava em parar, eu lembrava da voz da minha irmã, do olhar de tédio do meu pai, da ausência de orgulho da minha mãe. E seguia, um passo de cada vez, suando, caindo, levantando. Porque eu sabia, ninguém viria me buscar se eu caísse.
Ninguém me ofereceria colo. Então eu virei minha própria fortaleza. Com o tempo fui me destacando. Nada extraordinário, nada cinematográfico. Mas dentro de mim, cada conquista era uma resposta. O primeiro armamento montado corretamente. A primeira vez que liderei uma equipe. A primeira nota máxima. Ninguém viu. Mas eu sabia, e por um tempo isso bastava. Mas mesmo quando voltei para casa, nos poucos finais de semana que conseguia, a indiferença permanecia. Vanessa perguntava se eu estava naquela fardinha ridícula. Meu pai perguntava se eu já tinha namorado ou se era tudo macho bruto lá dentro. Minha mãe só perguntava se eu estava comendo bem. Era como se minha vida tivesse virado um canal que ninguém da casa assistia. E mesmo assim segui tentando. Levava presentes, pagava contas atrasadas, comprava mantimentos. Achava que de alguma forma eu poderia comprar a aceitação que me negavam. Mas aos poucos comecei a ver o que não queria ver. Quando meu nome era útil, eles lembravam. Quando eu podia resolver um problema, eu era a filha que deu certo. Mas quando eu precisava de apoio, a resposta era sempre a mesma. Você que quis essa vida. Eu não podia demonstrar cansaço. Não podia chorar. Não podia falhar. Porque o fardo de ser a forte não permitia descanso. A primeira vez que chorei dentro do alojamento foi numa noite de aniversário. Tinha passado o dia inteiro em missão, em região de difícil acesso. Recebi parabéns de 3 colegas. Só. Em casa, nenhum deles lembrou. Liguei para a minha mãe. Ela atendeu apressada. E quando disse, "Mãe, hoje é meu aniversário", ela respondeu, "Ai, filha, desculpa. A correria aqui, a Vanessa veio jantar. O bebê dela tá com febre." Eu disse que tudo bem. Mas desliguei antes que ela notasse minha voz embargada. Sentei no beliche e chorei em silêncio. Não por falta de parabéns, mas por perceber que, mesmo vestindo a farda, mesmo servindo ao país, eu ainda era invisível para aqueles que deveriam me ver primeiro. E mesmo assim continuei ajudando, porque esse era meu mecanismo: dar para não ser esquecida, entregar para não ser abandonada, sustentar para não ser descartada. Eu virei a base de uma casa que sempre foi construída sobre areia. Naquela noite do jantar, quando minha irmã zombou das minhas medalhas que ela nunca viu, tudo isso veio à tona, porque era essa a lógica. Ela não via porque nunca quis olhar, nunca se interessou em entender, nunca quis saber quantas noites dormi no chão com mosquitos zumbindo no ouvido, nunca perguntou o que significava passar 3 semanas sem ver um espelho. Ela só queria saber o que podia ganhar. E agora não teria mais. Eles disseram que não daria em nada, mas deu. Deu na mulher que eu sou hoje. Na tenente que comanda sem levantar a voz, na filha que cansou de mendigar respeito, na irmã que sustentou em silêncio e que, enfim, aprendeu a dizer não. Na manhã seguinte ao jantar, escrevi uma carta, não para enviar, mas para deixar guardada. Era endereçada a mim mesma, aos 17 anos. E nela eu dizia, você não vai ter festa, não vai ter abraço, mas vai ter força. E quando o mundo disser que você não serve, é porque você já é muito maior do que ele consegue carregar. Eu ainda lembro o cheiro do papel novo do contrato, a caneta azul que tremia na minha mão. A moça da financeira que sorriu e disse, assinando aqui, a responsabilidade é sua, tá bem? E eu assinei, sem pensar 2 vezes, sem pensar em mim. Aquela foi a primeira parcela que paguei em nome de outra pessoa, e como tudo que começa errado, aquilo não pararia ali. Foi o início de uma dívida que jamais foi emocionalmente quitada, uma conta que eles fingiam não existir, um preço que só eu paguei. A Vanessa queria abrir um ateliê de maquiagem. Era a nova paixão dela da semana, e todos, claro, diziam que ela tinha talento. Como diziam que ela tinha talento para cantar, dançar, vender roupas, vender perfume e depois vender brigadeiro gourmet. A diferença dessa vez era que ela queria abrir um espaço físico. É o que falta para eu decolar, ela disse, com os olhos brilhando, e a mesma boca que me chamava de sargento sem graça nas festas de família. É minha chance de ter algo meu. Meu pai achou a ideia maravilhosa, mesmo sabendo que ela não tinha 1 centavo guardado. Minha mãe disse que ia rezar, e então todos olharam para mim, como se eu fosse o banco, o cofre, o milagre. Na época, eu tinha acabado de receber um valor atrasado da missão no interior do estado. Era um dinheiro que eu planejava guardar. Meu plano era simples, juntar para dar entrada num apartamento pequeno, alguma coisa só minha, só para mim, algo que me desse paz depois de anos dividindo a vida com todo mundo. Mas quando minha irmã apareceu com os olhos marejados e a voz tremendo, dizendo que o orçamento do ateliê tinha sido aprovado, mas o banco exigia um fiador ou um nome mais sólido, eu não disse não. Eu só disse quanto falta. Era sempre assim. Eu não era abraçada. Eu era acionada. Não me procuravam para saber como eu estava.
me procuravam para resolver. E eu, treinada para liderar, para proteger, para dar conta, assumia. Sempre. Vanessa conseguiu os 18 mil que precisava. E eu ganhei um carnê de 24 parcelas no meu nome, com juros que nem eram meus. E ganhei também o silêncio. Ninguém mais falou sobre aquilo. Nenhum obrigado. Nenhuma mensagem um mês depois para saber se eu estava apertada. Ela inaugurou o ateliê com fotos no Instagram, stories com música eletrônica, balões rosa e a legenda realizando um sonho com minha força de vontade. Nenhuma menção à irmã que financiou tudo. 3 meses depois, ela me ligou chorando. Tenho um cliente dizendo que vai me processar. Eu não tenho CNPJ. Acho que vou fechar. O ateliê durou exatos 95 dias. Mas a dívida seguiu comigo por 2 anos. Durante esse tempo, ela viajou para a praia, trocou de celular, engravidou de um namorado que desapareceu. E eu pagava. Cada mês. No débito automático. Porque não podia arriscar meu nome. Porque meu histórico limpo era uma das únicas coisas que me mantinham segura. E ninguém da família nunca tocou no assunto. Nunca disseram, ela quebrou, você segurou. Nunca disseram nada. Era como se eu tivesse feito tudo por livre e espontânea obrigação. Como se eu tivesse a missão invisível de amparar o mundo deles enquanto o meu desmoronava em silêncio. Essa foi só a primeira vez. Depois veio o conserto do carro do meu pai, que ele bateu bêbado, mas disse que foi distração. Depois vieram os remédios da minha mãe, que ela precisava comprar todo mês, mas que a aposentadoria mal dava para conta de luz. E depois, a escola do filho da Vanessa. Um colégio particular que ela mesma escolheu, dizendo que meu filho não vai estudar em escola pública. O detalhe é que o boleto era enviado diretamente para o meu e-mail, sem pedido, sem consulta, apenas enviado. E eu pagava. No início, eu dizia que era por amor, depois que era por obrigação, e no fim era por vício. O vício de tentar ser a filha perfeita, a irmã presente, a solução de tudo. Eu fui ensinada que dizer não era ser ingrata, e que se eu tinha condições, era minha missão ajudar. Por muitos anos achei que era isso mesmo. Que meu papel era bancar a família enquanto minha irmã fazia transições de carreira. Meu pai se enrolava com cartões e minha mãe se fazia de desentendida. Mas o que ninguém entendeu é que enquanto eu pagava as contas deles, eu deixava de pagar as minhas. Adiei meu sonho do apartamento. Adiei uma viagem que planejava há 3 anos. Não renovei meu curso de inglês. E quando um dente meu quebrou num treinamento, demorei 3 semanas para consertar porque tinha outros boletos para priorizar. Priorizar quem? Eles. Nunca vou esquecer o dia em que meu cartão pessoal foi recusado em uma farmácia. O saldo não era suficiente. Eu tinha feito mais 3 transferências para minha mãe naquele mês. E quando fui comprar um antibiótico, não consegui. Fiquei ali, parada, olhando para a atendente. Vontade de explicar. De dizer, olha, eu sou militar, sou sargento, sou a única filha que nunca pediu 1 centavo. E agora estou aqui, sem poder pagar um remédio. Mas não falei nada. Saí, fui até o caixa eletrônico, saquei da poupança o que eu guardava para o mês seguinte e segui, com vergonha, de mim mesma. E talvez esse seja o pior tipo de dívida, aquela que você contrai tentando ser amada, porque não era só dinheiro que eu entregava, era esperança. Era tentativa de pertencimento, era um apelo mudo. Se eu der tudo o que vocês precisam, talvez, só talvez vocês me vejam. Mas eles nunca viram, nem quando paguei o cartão. Nem quando comprei o colchão novo da minha mãe, nem quando mandei instalar o novo portão da casa. Tudo era considerado o mínimo. E o máximo que eu recebia era um valeu seco ou um se não fosse você, viu? Frases descartáveis ditas entre uma garfada e outra. O jantar em que fui humilhada foi só o estopim. A faísca num barril cheio de anos de descaso. Porque naquela mesa, enquanto minha irmã zombava das medalhas que ela nunca viu, porque nunca quis ver, eu via os números que paguei por ela. Via o extrato bancário que carregava o nome da minha família e percebi com uma clareza que quase doía. Não é que eles não sabiam o que eu fiz. É que sabiam e não se importavam. E foi ali que comecei a perceber que a única dívida que eu realmente precisava cobrar era a que eu tinha comigo mesma. A frase da Vanessa naquela noite. Cadê suas medalhas? Foi só o gatilho. A munição já estava carregada havia muito tempo. Eu não explodi porque me senti ofendida, mas porque eu já vinha me preparando para sair de cena há meses. Aquilo não foi o ponto de partida, foi o ponto final. Eu já estava com as malas prontas, mesmo sem tê-las fisicamente arrumadas. E quando digo malas, não falo de roupas. Falo da minha retirada emocional, do meu abandono estratégico, da construção silenciosa da minha liberdade. Naquela mesma semana do jantar, eu já tinha cancelado o cartão adicional da Vanessa.
O que ela ainda não sabia era que a próxima fatura, que incluía uma compra de quase R$ 1.000 em presentes de Natal, cairia direto no nome dela. E que o aplicativo que ela usava para gerenciar o cartão, vinculado ao meu CPF, perderia acesso automático ao meio-dia de sexta-feira. Eu fiz tudo com calma, com frieza, com a mesma disciplina que aprendi em campo. Quando você se prepara para cortar um laço antigo, não se deve fazer barulho, apenas agir. 2 meses antes daquele jantar, quando comecei a perceber que o cansaço estava virando raiva e que essa raiva não era saudável, procurei uma assessoria jurídica. Fiz uma revisão completa das pendências que levavam meu nome. Descobri que o carro da Vanessa estava com IPVA atrasado, mas ainda em meu nome. Que minha mãe tinha colocado meu nome como fiadora em um plano funerário com cobertura nacional. E que meu pai havia tentado financiar uma motocicleta em meu nome. Mas o banco recusou. E eu só soube porque recebi uma ligação de um gerente que me reconheceu da época em que servi como instrutora em uma operação na região dele. Sargento, a senhora está ciente desse pedido? Eu não estava. A partir daí, fui traçando meu plano. Comecei transferindo a titularidade da conta de energia da casa dos meus pais para o nome deles. Depois a da internet. Depois do telefone fixo que ninguém mais usava, mas que era debitado automaticamente da minha conta. Fiz tudo aos poucos, com cuidado, para que não percebessem a orquestra por trás do silêncio. Porque eu sabia, se eu cortasse tudo de uma vez, a reação viria em forma de chantagem emocional, de drama, de culpa. E eu já estava cansada de ser sequestrada pelo emocional de gente que nunca quis saber do meu. Fiz até mesmo algo que nunca pensei que faria. Abri uma nova conta bancária, em outro banco, sem vinculação com nenhuma das instituições anteriores. Transferi meu salário para lá e deixei a conta antiga com saldo mínimo, só o suficiente para cobrir boletos do mês e encerrar com saldo positivo. Em uma pasta criptografada no meu notebook, organizei cópias de todos os contratos, transferências, prints de conversas, comprovantes de tudo que paguei nos últimos 4 anos. Não por vingança, mas por precaução. Porque quem viveu na pele a distorção da verdade aprende que, às vezes, só resta o papel como testemunha. Comecei a listar tudo o que eu fazia automaticamente. Os depósitos mensais para o colégio do meu sobrinho, as compras de farmácia para minha mãe, os remédios controlados que eu mandava entregar em casa. A cada item que eu cancelava, sentia um peso sair dos ombros. Não foi fácil. Não porque eu ainda queria servir, mas porque o vício de agradar grita quando você começa a dizer não. Eu tinha sido condicionada a doar, a ceder, a aceitar. Me ver como indivíduo era quase um exercício de guerra interna. No quartel eu já era conhecida como alguém de pulso firme. Sabia lidar com homens teimosos. Sabia dar ordens sem gritar. Sabia manter a calma em situação de estresse. Mas com minha família, eu era a filha que abria mão, a irmã que aceitava pouco, a mulher que era forte o suficiente para todo mundo, menos para si. Até agora. Comecei a construir minha saída como se estivesse planejando uma evacuação. Porque era exatamente isso. Era sair de um território hostil onde fui tratada como utilidade, não como presença. Como fonte, não como filha. Como esteio, nunca como ser humano. 2 dias depois do jantar, recebi a primeira mensagem da Vanessa. Irmã, o cartão tá dando erro. Você pode verificar? Ignorei. No dia seguinte, minha mãe mandou um áudio. Filha, a luz aqui de casa veio alta. Será que você pode dar uma olhada? Respondi apenas. Mãe, a conta agora está no nome de vocês. Silêncio. Depois minha irmã ligou. Não atendi. Mandou outra mensagem. Você tá brava por causa do jantar? Foi brincadeira. E foi aí que percebi que, pela primeira vez, elas estavam sentindo falta. Mas não de mim. Do que eu fazia. Aquilo me deu uma estranha sensação de paz. Como se finalmente o sistema estivesse falhando e ao mesmo tempo me libertando. Porque por trás da confusão e dos incômodos deles, havia uma verdade nua e crua. Eles não sabiam viver sem mim. E eu estava finalmente aprendendo a viver sem eles. Fiz uma lista de prioridades reais. Marquei consulta com dentista. Voltei a fazer terapia. Comecei a planejar uma viagem que adiei por 3 anos. E que agora faria sozinha. Pela primeira vez, o dinheiro na minha conta era para mim. O tempo que eu tinha era meu. A energia que eu preservava também. Na sexta-feira à noite, fui a um barzinho com 2 colegas de farda. Rimos, comemos besteira, brindamos a vida. Eu contei por alto a história do jantar. Uma delas disse, você devia ter largado esses parasitas faz tempo. A outra completou, a farda pesa, mas o que pesa mesmo é carregar os outros. Eu sorri. Pela primeira vez não me senti errada. Me senti viva. No caminho de volta para casa, encostei o carro na beira da estrada, de frente para um mirante pouco iluminado.
Desci e olhei o céu. Escuro, mas limpo. Era como eu me sentia por dentro. Pela primeira vez em muito tempo, havia espaço. Silêncio. Sobra. Eu não estava mais lotada de pendências dos outros. De medos herdados. De obrigações disfarçadas de amor. Eu estava finalmente vazia. E pronta para me preencher de mim. O sol entrou pelas frestas da janela como se não soubesse o que tinha acontecido na noite anterior. A luz batia suave na parede, mas eu sentia um peso que não vinha da claridade. Vinha do silêncio. Um silêncio proposital, maduro, ensaiado. Eu sabia que aquele dia traria cobranças, acusações, talvez até lágrimas. Mas o que ninguém sabia era que o silêncio já era parte do plano. Não responder era a resposta. Não me justificar era o novo idioma que eu estava aprendendo a falar. E aquele seria o dia em que eu colocaria o último prego no caixão da mulher que só sabia servir os outros. Acordei às 6, como de costume. Treinei. Café preto sem açúcar. Sentada à mesa da cozinha, abri o notebook. Nada de redes sociais, nada de grupos da família. Abri uma pasta específica com o nome discreto. Documentos reservado. Lá dentro, um PDF aguardava apenas a minha assinatura digital. O nome no topo dizia tudo. Retirada voluntária de procuração financeira. Era o documento que anulava os acessos da minha irmã às contas conjuntas, as autorizações de débito, a função de dependente bancária. Eu não precisei redigir nada. Meu advogado, um capitão reformado que agora atuava como consultor jurídico de militares em transição civil, já havia feito tudo. A recomendação dele foi clara. Não avise antes. Eles vão tentar te dissuadir. Só comunique depois de assinado. E foi exatamente isso que eu pretendia fazer. Não por vingança, mas porque quem avisa emocionalmente prepara o outro para te manipular. Quem age em silêncio desarma. E depois de uma vida inteira sendo a muralha que sustentava a casa, agora era hora de soltar os tijolos, um por um. Antes de assinar o documento, reli todos os anexos. Estava tudo lá. Transferências feitas por mim em nome da Vanessa nos últimos 5 anos. Parcelas de escolas, plano de saúde, cartão de crédito, até mesmo o adiantamento de uma cirurgia plástica parcelada no meu nome. Algo que ela dizia ter sido um presente de uma amiga. Mentira. O extrato da clínica veio direto no meu CPF. Mas, como sempre, eu silenciei. Silenciava porque queria paz, até perceber que aquele tipo de paz era só ausência de confronto, e não presença de respeito. Às 08h43 assinei. O clique foi leve, rápido, quase anticlimático, mas ali havia uma vida inteira sendo desmontada. O sistema atualizou, e o arquivo final veio com um selo azul no canto. Validado. Encerrei a aba, respirei fundo. Em seguida, enviei a notificação formal para o e-mail da Vanessa. Conforme previsto na cláusula 4 do contrato, comunico que a autorização financeira em vigor foi oficialmente encerrada. Curto, técnico, frio. Era uma linguagem que ela nunca tinha me visto usar, e que por isso mesmo funcionaria. O telefone tocou às 09h12. Não atendi. Mensagem no WhatsApp às 09h14. O que você fez, mulher? Não tô conseguindo pagar o boleto da escola. Visualizei. E guardei. Depois veio o áudio. Você enlouqueceu? Eu tenho filho. Como você faz isso assim, sem avisar? Não respondi. Às 10h07 foi minha mãe. Filha, a Vanessa me ligou aqui chorando. O que está acontecendo? Por que tanta frieza? Frieza. Palavra curiosa para quem passou uma vida congelando a existência da própria filha sempre que ela buscava afeto. Ignorei. Às 11h20, mais uma mensagem da Vanessa. Você tá magoada por causa de uma piada? Aquilo foi zoeira de família. Você sabe que eu te amo, né? Eu quase respondi, mas não respondi. Porque amor não é o que ela sentia. Amor é o que eu carreguei sozinha por tempo demais, usando como desculpa para continuar me sacrificando. Durante todo o dia, o celular vibrou como se tivesse sido possuído. Ligações perdidas. Áudios longos. Textos curtos e raivosos intercalados com supostas declarações de saudade. Minha mãe me mandou uma foto do meu pai deitado no sofá com a legenda: "Olha o que você causou." Minha irmã mandou uma selfie chorando com o filtro de Instagram ativado. Chegou até a me marcar num story com a frase: "Quando você ajuda todo mundo, mas ninguém te respeita." O tom virou. O script se inverteu. A vilã agora era eu. Mas eu segui, porque essa era a parte do plano que mais exigia preparo: resistir à culpa. E ninguém ensina isso nos manuais de operação. Aprendi sozinha. Nas madrugadas que passei pagando boletos de gente que ria da minha profissão. Nas manhãs em que ia trabalhar com febre, porque meu banco não podia falhar. Nas tardes em que me chamavam de fria por fazer o que era certo e não o que agradava. Às 14h17 chegou o e-mail do advogado. Retirada processada com sucesso.
Nenhuma pendência adicional. Qualquer coisa, sigo à disposição. Respondi apenas: grata. Estamos caminhando. E estávamos mesmo. Caminhando para o fim de uma era. E o nascimento de outra. Uma era onde eu não seria mais apenas útil. Eu seria inteira. No fim da tarde, peguei um caderno antigo que usava no curso de formação. Capa preta, folhas amareladas. Nele escrevi: eles vão tentar transformar sua paz em ataque. Não deixe. Era uma nota para mim mesma. Um lembrete de que a liberdade incomoda quem nunca te viu como pessoa, apenas como recurso. Eu estava cansada de ser caixa eletrônico emocional, de ser convocada sempre que o navio deles afundava, mesmo quando nunca me deixaram embarcar. Naquela noite cozinhei só para mim. Um prato simples, mas saboroso, sem ninguém pedindo outra opção, sem ninguém reclamando do tempero, sem ninguém me lembrando que a Vanessa cozinha melhor. Liguei a TV, assisti a um documentário sobre mulheres em zonas de guerra. Em certo momento, uma capitã disse: o maior combate que uma mulher enfrenta é provar que tem o direito de existir sem pedir desculpas. Pausei o vídeo. Escrevi a frase na contracapa do caderno e fui dormir com o celular no modo avião. Não foi um grito. Não foi um escândalo. Não foi nem uma ligação desesperada. O momento exato em que minha família percebeu que eu era o alicerce e que ele havia sido removido aconteceu em silêncio. A queda não fez barulho, mas os estilhaços, esses sim, ecoaram em cada canto da casa deles, porque pela primeira vez em muitos anos, eles tiveram que viver com os próprios pesos. E sem mim para segurá-los, tudo começou a afundar. A primeira rachadura apareceu no grupo da família. Minha mãe escreveu: alguém sabe se pagaram o plano de saúde do seu pai? Silêncio. Depois enviado por ela mesma. Vanessa respondeu 3 horas depois: achei que a fulana estava cuidando disso. Fulana. Ela não conseguia nem escrever meu nome. Na verdade, ela não queria. Porque escrever seria admitir, e admitir significaria reconhecer que, por trás de cada conta paga, cada problema resolvido, cada mês sem cortes ou juros, estava eu, a filha invisível. Na segunda-feira, minha mãe me ligou 5 vezes antes do meio-dia. Não atendi. No 6º toque, desliguei antes de chamar. Então ela mandou uma mensagem curta. Fomos no posto de saúde e não conseguimos atendimento. Disseram que o plano está inativo. Eu li. Não respondi. A verdade é que, desde 2017, aquele plano era pago no meu cartão, com débito mensal. E todos sabiam. Nunca se falou abertamente, claro. Era mais confortável fingir que os boletos se pagavam sozinhos. Mas agora, sem minha presença silenciosa no sistema, o conforto virou caos. Na quarta-feira, recebi um e-mail do colégio do meu sobrinho. Prezada responsável financeira, informamos que o boleto do mês atual não foi quitado. Gentileza regularizar a pendência ou atualizar o cadastro de responsável. Eu respirei fundo antes de responder. Prezados, informo que não sou mais responsável por qualquer obrigação financeira relacionada ao aluno em questão. Favor atualizar os dados junto à mãe do estudante. Enviei. Depois fechei o notebook e me permiti sorrir. Naquele mesmo dia, meu pai tentou me ligar do número da Vanessa. Não era difícil perceber. Ele nunca me ligava. Era ela que tentava usar a voz dele como último recurso. Quando a chamada caiu na caixa postal, ele deixou um recado breve, constrangido, quase irreconhecível. Filha, sei lá o que tá acontecendo. Tua irmã tá dizendo que você cortou tudo. A gente precisa conversar. Eu escutei o áudio 3 vezes. Na terceira, percebi o detalhe mais importante. Ele não estava perguntando por mim. Estava apenas tentando restaurar o conforto que perdeu. À noite, minha irmã escreveu no WhatsApp: eu não acredito que você tá fazendo isso com a nossa família. Tudo isso por causa de uma piada? Você quer vingança, é isso? E foi aí que percebi como ela ainda não tinha entendido nada. Ela achava que era sobre a frase das medalhas. Ela pensava que aquilo tudo era uma retaliação, um chilique, uma forma de chamar atenção. Como sempre, achava que eu era menos inteligente do que realmente sou. Como sempre, subestimava a mulher que ela nunca quis conhecer de verdade. Mas o que doía mais, e ao mesmo tempo aliviava, era perceber que eles, pela primeira vez, estavam sendo forçados a olhar para a estrutura real da própria vida. E essa estrutura era eu. Fui eu que mantive as contas no azul. Eu que corrigi o que eles erraram. Eu que resolvi o que eles bagunçaram. E quando tirei meu corpo debaixo da casa que eles construíram em cima de mim, o chão afundou. No fim da semana, Vanessa publicou um texto nas redes sociais. Uma daquelas legendas longas, com fundo bege e fonte cursiva. Aprendi que até mesmo quem você mais ajuda pode ser quem mais te machuca. Família é laço, mas às vezes também é nó. Não desejo mal a ninguém. Mas o que vai, volta. As curtidas vieram aos montes. Comentários de amigas dela.
Você é forte. Deus tá vendo tudo. Você não merece isso. Eu li tudo em silêncio, não para me afetar, mas para confirmar o que já sabia. Ela era especialista em contar histórias onde ela era a vítima. O problema é que agora eu tinha parado de ser a heroína que salvava no final. Na manhã de sábado, recebi a visita de uma pessoa que eu não esperava. Minha tia Luísa, a única irmã da minha mãe, que há anos vivia em outra cidade e pouco se envolvia com os assuntos familiares. Bateu à porta do meu apartamento com um sorriso constrangido e uma caixa de doces na mão. Posso entrar? Eu hesitei por 3 segundos. Depois abri a porta. Ela sentou no sofá, olhou ao redor e disse: "Aqui tem paz." Eu não respondi. Ela suspirou. E então foi direto ao ponto. "Elas estão espalhando que você surtou, que você virou uma pedra, que abandonou a família. Mas eu sempre soube. Sempre percebi quem segurava as pontas." Ela me contou que minha mãe andava dizendo na igreja que eu estava passando por um momento difícil, que eu precisava de oração. Disse que a Vanessa chegou a insinuar que eu tinha um trauma mal resolvido com a farda e que eu precisava de ajuda. Eu ouvi tudo em silêncio, como sempre. Mas desta vez o silêncio era escolha, não submissão. Ela me olhou nos olhos e disse: "Você tá certa. E se eu tivesse metade da sua coragem, teria feito isso com a minha mãe também." Antes de ir embora, deixou um envelope com dinheiro. Não é por pena, é por respeito. Pela primeira vez, alguém dessa família teve coragem de quebrar o ciclo. Eu agradeci, mas não aceitei. O gesto, no entanto, ficou gravado, como sinal de que sim, alguém finalmente viu. Naquela noite deitei na cama sem culpa. Pela primeira vez a insônia não veio, e percebi que a maior mudança não estava no corte das contas, nem na assinatura dos documentos. Estava na percepção deles. Aos poucos estavam entendendo que nunca foi sobre o que eu fazia, mas sobre o que eu sustentava. E agora, tudo isso tinha ido embora comigo. E pela primeira vez, eles teriam que se encarar, sem ninguém para protegê-los da própria mediocridade. O que vem depois do colapso nem sempre é silêncio. Às vezes vem a performance. Quando os gritos cessam e as desculpas não colam mais, entra em cena o que minha família fazia de melhor: o teatro da compaixão. E a plateia era sempre a mesma. Eu, a filha que ouvia tudo calada, que carregava os outros nas costas, que aceitava as distorções como se fossem afetos. Só que agora, aquela mulher não existia mais. E o que eles não sabiam é que eu tinha treinado meu silêncio para ser a prova de culpa. A primeira tentativa veio com palavras mansas, quase poéticas. Vanessa mandou uma mensagem no domingo às 7h08 da manhã. "Bom dia, irmã. Acordei pensando em nós. No quanto já rimos, choramos, brigamos. Mas somos sangue, entende? E sangue não se apaga com boletos." A frase era ensaiada, quase bonita, mas eu enxergava por trás da moldura emocional o desespero. O plano de saúde do nosso pai estava suspenso, o colégio do filho dela havia emitido comunicado de inadimplência, e a conta de energia da casa da minha mãe tinha vindo com multa por atraso. E pela primeira vez, não havia ninguém para tamponar os buracos. Não respondi. Continuei meu domingo como havia prometido a mim mesma, longe da culpa, perto da paz. Fiz caminhada. Tomei café em silêncio. Li 3 capítulos de um livro que estava há meses esperando. A cada notificação que chegava no celular, eu apenas bloqueava a tela. Não era indiferença, era sobrevivência. Às 14h17, minha mãe tentou. "Filha, a Vanessa tá muito mal. Tá se sentindo traída." "Isso que você tá fazendo é vingança?" Eu demorei 5 minutos para abrir a mensagem. E mais 5 para decidir não responder. Porque a verdade é que minha mãe, assim como minha irmã, nunca aprendeu a reconhecer dor que não fosse delas. E a minha, elas trataram por anos como exagero, como drama, como coisa de gente dura demais para sentir. Na terça-feira, a abordagem mudou. Vanessa me ligou, 3 vezes. Não atendi nenhuma. Na quarta, chegou a bater no portão do meu prédio. Interfonei. "Oi, sou eu. Preciso falar contigo. Pessoalmente, só 5 minutinhos." 5 minutos. Era tudo o que ela precisava para reiniciar o ciclo. Mas não dessa vez. Eu falei com a voz firme. "Vanessa, não tem conversa. Se precisar de atendimento, procure um advogado. Ou um terapeuta. Mas não aqui. E não comigo." Ela tentou interromper. "Mas eu só quero falar de coração." Eu desliguei. Foi a primeira vez que disse não. E não me arrependi depois. A primeira vez que coloquei minha saúde mental na frente da necessidade de ser aceita. A primeira vez que vi minha irmã, pela câmera do interfone, sair sem conseguir usar as lágrimas como chave. Naquela noite fui visitar minha terapeuta. Eu não chorava há semanas, mas naquela sessão chorei. Não de dor, mas de exaustão.
Porque dizer não para quem sempre te usou como base é como puxar o próprio tapete emocional. Você cai no chão, mas dessa vez cai livre. E pela primeira vez eu sabia, não tem mais volta. No sábado, minha mãe apareceu com a tentativa final. Enviou uma foto antiga nossa, da infância. Eu e a Vanessa brincando de cabana no quintal. Nós duas pequenas, sujas de terra, abraçadas. A legenda da minha mãe era curta. Você lembra de quando ela te protegia das formigas? Aquilo me atingiu, mas não como eles esperavam. Aquilo me mostrou o quanto estavam dispostos a reescrever a história, mesmo que fosse com a caneta da mentira. Porque a verdade é que, mesmo criança, fui eu quem a protegeu. Fui eu quem dividiu a merenda. Quem ficou em pé na frente do pai quando ele gritava com ela. Fui eu quem, anos depois, comprou a primeira chupeta do filho dela, quando o pai da criança sumiu. Quem chorou sozinha no banheiro quando ela disse em um almoço de família que mulher fardada é mulher sozinha. Não respondi à foto, apenas a salvei num álbum chamado Ilusões que Já Não Me Servem. Um lugar simbólico onde guardei tudo que me disseram que era amor, mas nunca foi. No domingo, a mensagem veio com o selo final de manipulação. Se você não voltar a ajudar, o papai vai ter que ir pro SUS. E você sabe como tá o sistema. Eu li. Depois fui até minha pasta de documentos. Imprimi a planilha com todos os valores pagos por mim desde 2016. 121.740,38 guandões. Sem contar os presentes, as entregas de mercado, os remédios, os extras. Tirei foto da folha e enviei. Sem texto. Sem comentário. Apenas a imagem da dívida que nunca foi emocional, mas sempre foi ignorada. Silêncio. Do outro lado, eles entenderam. Porque dinheiro, sim, eles sempre entenderam. Emoção, nunca. Nos dias seguintes, o que antes era cobrança virou murmúrio. Depois silêncio. E então ausência. E foi aí que senti algo inédito. Liberdade. Mas também algo que ninguém te prepara para sentir quando você, enfim, corta os fios do afeto condicionado. Um tipo estranho de paz que vem sem festa. Uma vitória sem aplauso. Uma cura sem testemunha. Era o começo do fim. Mas principalmente o começo de mim. O que ninguém te conta sobre romper com a família é que não vem com fogos de artifício. Não tem clímax dramático, nem cena de filme com música triste e reviravolta emocional. O que vem depois da ruptura é silêncio. E no meu caso, um tipo de silêncio que não pedia desculpas por existir. Eu não sabia exatamente quando foi que o poder mudou de mãos. Só percebi que ele não estava mais com eles quando, pela primeira vez, ninguém tentou mais me fazer voltar. Não houve mais mensagens, nem ligações, nem pedidos disfarçados de saudade. E foi nesse silêncio que compreendi. O que eles queriam não era minha presença. Era meu serviço. E quando não puderam mais me usar, não souberam mais o que fazer comigo. No quartel aprendi que poder não é quem grita mais alto. É quem sabe o que está fazendo quando todos ao redor perdem o rumo. E foi isso que levei para minha vida civil. Durante anos, me fizeram acreditar que eu era a 100 medalhas, a macho demais para ser feminina, a forte demais para ser acolhida. E eu acreditei. Acreditei porque cresci numa casa onde o brilho era reservado à filha que sabia chorar na hora certa, sorrir na frente das visitas e se vestir como uma boneca no porta-retrato da sala. Mas enquanto ela performava, eu sustentava. Eu não tinha medalhas no peito, mas tinha a dignidade de quem pagou a escola do sobrinho por 4 anos seguidos. A firmeza de quem quitou a cirurgia da mãe sem que ela sequer soubesse que estava inadimplente. A coragem de quem segurou um lar inteiro que dizia que ela tinha problemas com afeto. E agora eu não precisava mais gritar isso. Eles estavam sentindo a ausência da estrutura que eu fornecia. E pela primeira vez, sabiam que não tinham como reconstruí-la sem mim. Comecei a perceber sinais discretos. A irmã de uma amiga me contou que a Vanessa andava dizendo que a irmã dela virou militar demais, fria demais, cheia de manias de grandeza. Era o mesmo discurso de sempre, mas algo tinha mudado. Não era mais dito com orgulho disfarçado. Era dito com desconforto. Porque, no fundo, ela sabia. O único motivo pelo qual a vida dela funcionava era porque, por trás do cenário, eu era a engenheira invisível. Um dia, sem aviso, recebi uma carta. Escrita à mão. Reconheci a caligrafia da minha mãe. Começava com filha. Terminava com carinho. No meio, havia palavras como dureza, família, tempo e recomeço. Mas a frase que mais me prendeu foi: seu pai tá sentindo sua falta. Mesmo sem admitir. Li 2 vezes. Guardei na gaveta. Não por raiva, mas porque entendi que a falta que ele sentia não era minha. Era da tranquilidade que eu proporcionava. Era da conta paga, da receita comprada, da luz acesa sem atraso. Na semana seguinte, fui chamada pela comandante para uma conversa informal.
Me parabenizou pela forma como conduzi uma missão interna de logística. Disse que minha equipe tinha enviado uma carta à chefia elogiando meu controle sereno e absoluto mesmo sob pressão. Ela me olhou nos olhos e disse: "Você é referência aqui. Nunca se esqueça disso." E foi nesse momento que eu percebi. Eu sempre tive medalhas. Só não eram visíveis para quem nunca quis olhar. Na volta para casa, peguei um caminho diferente. Um desvio que passava por uma praça, onde crianças brincavam e idosos jogavam dominó. Estacionei o carro, desci e sentei num banco qualquer. Tinha tempo, e pela primeira vez, eu não me sentia culpada por ter tempo. Senti o vento no rosto, o som de risadas leves. E ali percebi. Eu era uma mulher que reconstruiu a própria história sem precisar da permissão de ninguém. Naquela noite, fui até a caixa onde guardava meus documentos antigos, achados e perdidos da minha vida. Fotos amassadas, diplomas, anotações de cursos. E lá estava ela. Minha primeira farda dobrada com o cuidado que só quem sofreu por ela pode ter. Peguei o pequeno distintivo do curso de formação e segurei entre os dedos. Era leve, mas carregava um mundo. Lembrei da Vanessa me perguntando anos atrás, quando eu ia parar com aquela loucura de vida militar, e entendi o porquê da pergunta. Ela nunca suportou o fato de que eu escolhi uma vida com disciplina, propósito e honra, porque isso refletia o vazio das escolhas dela. Ela viveu de aplausos, eu de conquistas. Ela dependia do brilho, eu da solidez. E agora que o chão desapareceu debaixo dos pés dela, ela sabia. O alicerce não era de concreto. Era de farda. Era de silêncio. Era eu. Algumas semanas depois, fui homenageada num evento interno. Recebi um certificado, uma menção honrosa por anos de contribuição em unidades operacionais remotas. Não era nada público nem com plateia. Mas quando ouvi meu nome sendo lido em voz alta, algo dentro de mim se reconectou. A menina que um dia foi chamada de 100 medalhas, agora recebia o reconhecimento mais raro de todos. A admiração de quem realmente entende o que é carregar peso sem cair. No final do dia, pendurei o certificado num quadro simples e coloquei na parede da sala. Não por vaidade, mas como lembrete, para nunca mais duvidar daquilo que o mundo me ensinou a apagar. Na parede da casa da minha mãe, ainda está a foto da Vanessa recebendo um prêmio de empreendedora do mês. Prêmio dado por uma loja de cosméticos onde ela trabalhou por 2 meses. E tudo bem. Ela precisa da moldura. Eu não, a minha medalha. É o silêncio que conquistei. A paz que ninguém me deu. O espaço que finalmente é só meu. E nenhum jantar, nem piada, pode apagar isso. A primeira coisa que senti quando acordei naquela manhã de 24 de dezembro foi... nada. Nenhuma ansiedade, nenhuma cobrança, nenhum... será que vão me lembrar? Não havia listas de compras de última hora, nem depósitos escondidos para presentes que não eram meus. O celular estava no silencioso. O café era só meu, e pela primeira vez na vida adulta, o Natal chegava sem me levar junto. Por muitos anos, o Natal significou esforço disfarçado de tradição. Acordava cedo, passava no mercado para comprar o que ninguém lembrava, ajudava a organizar a mesa, levava meu próprio vinho, minha própria paciência, minha própria fome por pertencimento. E na hora da ceia, era sempre a mesma coisa. Vanessa no centro das atenções. Com alguma história exagerada sobre um cliente, ou uma parceria fechada com uma marca grande, minha mãe sorrindo como quem ainda fingia que tudo era normal, meu pai resmungando do calor, e eu, ali, em silêncio, segurando uma casa inteira com os ombros. E mesmo assim, sendo tratada como uma presença opcional. Dessa vez a cadeira estava vazia. Não porque eles deixaram, mas porque eu escolhi não estar. Não respondi aos convites. Não interagi com o grupo da família. Quando minha mãe escreveu: "Esperamos você pra ceia, filha. Sua irmã fez a farofa que você gosta." Eu apenas visualizei. E voltei a arrumar minha mochila, porque aquele seria o primeiro Natal da minha vida, em que eu não estaria à mesa como quem implora migalhas de afeto. Eu estaria na estrada, indo em direção a um lugar onde ninguém me conhecia, e por isso mesmo, onde eu poderia me conhecer inteira. Peguei a estrada no fim da tarde, rumo ao litoral, uma pousada simples, mas reservada, que reservei com antecedência. Um quarto só meu, uma varanda com vista para o mar e nenhuma conexão com o passado. No porta-luvas do carro, levava comigo um envelope com os comprovantes de todas as transferências que um dia fiz para a família. Não para lembrar do que perdi, mas para nunca mais esquecer do que me tiraram. Na chegada à pousada, fui recebida com um sorriso simples da recepcionista. "Seja bem-vinda, senhora. Feliz Natal." Eu agradeci, com uma voz que soou mais firme do que imaginei. Porque naquele dia, naquela hora, eu não era mais a filha do meio, nem a irmã que banca, nem a militar fria que não sabe sorrir.
Eu era só eu, e isso era suficiente. Naquela noite, sentei na varanda com uma taça de vinho. O céu limpo. O som do mar preenchendo os espaços que antes eram tomados por mensagens não respondidas. Lá em casa, ou melhor, na casa que um dia me acolheu, certamente o ritual estava acontecendo. Vanessa contando alguma história forçada, meu pai reclamando do sal, minha mãe forçando sorrisos, e uma cadeira vazia. A cadeira que um dia foi minha. A cadeira onde eu sentava calada, enquanto fazia os outros se sentirem importantes. A cadeira que só era ocupada por mim quando era conveniente. Dessa vez ela ficou vazia. E que bom que ficou. Na manhã do dia 25, acordei cedo, coloquei o pé na areia e caminhei por quase 1 hora. O sol ainda tímido, o mar calmo, como se estivesse esperando por mim. Ali, sem uniforme, sem obrigações, sem olhares pesando nas costas. Eu me permiti algo que há anos não fazia, respirar por inteiro. Não pela missão, não pelo soldado ao lado, não pela família, mas por mim. Ao voltar para a pousada, recebi uma única notificação. Uma foto enviada por uma prima distante. O grupo da ceia, todos em volta da mesa. No fundo da imagem, minha cadeira, vazia. Ninguém havia ocupado. Nenhum visitante, nenhum primo, nenhum namorado emprestado da Vanessa. Ficou lá, como um lembrete. Como uma ausência que pesa mais do que qualquer discurso. Junto da foto, uma mensagem curta. Sentiram sua falta. Eu olhei para a tela por alguns segundos. Depois fechei o celular. Não respondi. Porque o que eles sentiram não foi minha falta. Foi a ausência da utilidade, do recurso, do pilar. E agora, sem meu corpo sustentando o telhado emocional, eles finalmente viram o quanto aquela cadeira era mais do que uma peça de madeira. Era o alicerce do equilíbrio disfarçado de desprezo. E agora, ela era um eco. Na tarde do dia 25, fui até o alto de uma falésia próxima, vista para o mar aberto. Levei comigo um envelope, o mesmo que guardei por meses. E ali, num gesto simbólico, o rasguei em silêncio, uma folha por vez. Deixei que o vento levasse pedaços de boletos pagos, de dívidas alheias quitadas com meu suor, de promessas não cumpridas. Não chorei, porque aquilo não era luto, era liberação. De volta ao quarto, escrevi uma carta curta. Para mim mesma. Você não está sozinha. Você está inteira. Que essa cadeira vazia nunca mais te faça voltar para caber onde você sempre transbordou. Assinei com meu nome completo, sem abreviações. Sem apelidos, sem me esconder. E guardei ao lado do meu distintivo, a minha medalha, aquela que ninguém vê, mas que brilha por dentro.